Olá, internet, seja bem-vindo a mais uma teoria. Bem, a nova série de TV The Hugman Scare foi o maior sucesso, e no nosso último vídeo falamos um pouco sobre a nova personagem na série, Leslie, e sua ligação com o cara amarelo. E no vídeo de hoje vamos abordar algumas coisas, inclusive sobre os símbolos que vemos no livro. Então já sabe, né, galera? Já dá aquela ajuda dando aquela deitada no like e se inscrevendo no canal. Seu like e sua inscrição é um combustível para o nosso canal a trazer mais conteúdos como esse, beleza? Então muito obrigado pela sua inscrição. Vamos lá! Uma coisa que deixou muita gente intrigada na nova série de The Hugman Scare foi o livro que Leslie deu para o cara amarelo. E nesse livro, na sua capa, tinha uns símbolos bem esquisitos. Oh, and I actually made up a little spatial distribution-based puzzle of my own, see? E embora isso pareça impossível, eu consegui descobrir o que significa esses símbolos. Um desses símbolos aparece muitas vezes no programa, e quando eu digo muitas vezes, quero dizer muitas, felizmente para nós. Embora o programa comece a nos dizer o que esses símbolos, ou pelo menos um deles, significa no quarto episódio. I know. Try my name. Oh yeah. Okay. Isto é extremamente importante. Nos é dito que este símbolo, o primeiro de 6, é o nome de Duck. Mas o que significa o resto? Bem, para descobrir isso, temos que analisar e reconhecer os padrões como este primeiro símbolo. Então, vamos começar a olhar mais de perto. Iremos procurar esses padrões e horários e locais em que o símbolo do Duck aparece. Como mostramos antes, esses símbolos aparecem muito. Depois de analisar, podemos decidir que os locais mais importantes é aqui, aqui, aqui também e este aqui. Para começarmos, vamos nos concentrar na casa de bonecas. Bem, algumas coisas novas podem ser mostradas para nós. Podemos ver o símbolo do Duck aqui, mas isso não é tudo. Podemos ver também este símbolo e este também. Estes símbolos são mostrados como importantes, porque eles estão na parede da casa de bonecas, que ninguém jamais veria. E esses são os símbolos mais importantes para nós. Neste livro, podemos ver todos os 6 símbolos importantes, incluindo nossos 3 no topo da tela, cada um em uma linha com o símbolo de parceiro, e com base como a leitura é feita, podemos dividir os símbolos assim. Vamos colocar esses 3 símbolos onde eles pertencem. Agora, vamos dar outra olhada no livro. Por todo o livro, podemos ver representações dos 3 personagens principais. No topo, podemos ver o Duck, o cara amarelo e os olhos do cara vermelho. No meio, podemos ver uma moeda Roy, que representa o Duck do primeiro episódio, e as baterias, que representam o cara amarelo. Na parte inferior, podemos ver uma mão, que representa o cara amarelo no primeiro episódio. Podemos ver o relógio, que representa todos os 3, pois o vemos como uma peça central da sua sala. O item final aqui é uma pá que foi inesperada, mas ainda podemos descobrir quem ela representa, voltando a alguns episódios. Enquanto o cara amarelo caminha pelo corredor, podemos ver alguns objetos com formas e cores que representam cada personagem. A janela verde do Duck mostra um saco de salgado, a janela vermelha do cara vermelho mostra uma pá e a janela do cara amarelo mostra uma bateria. Se você está se perguntando por que o objeto do cara vermelho é uma pá, quando foi o cara amarelo que cavou alguma coisa, ou o Duck que matou seu sósia com a pá, acho que talvez se refira à série original e possa representar a criatividade do cara vermelho, fazendo referências a esse cara do 6º episódio. Mas isso pode ser um exagero, então acho que não temos informações o suficiente para saber por que isso representa o cara vermelho. Vemos como a capa do livro representa os 3 personagens principais, e sabendo que um dos símbolos é o nome do Duck, vamos supor que o resto dos símbolos também representam os personagens principais. Para descobrir o que nos leva a essa teoria, é esta imagem. Podemos ver 2 dos nossos principais símbolos, o nome do Duck e o segundo. Algumas pessoas pensam que este segundo símbolo pode significar família, mas eu não acho que seja bem isso. Vemos esses símbolos aparecer muitas vezes do que apenas neste episódio, como aqui no primeiro, no segundo e aqui no 6º episódio. Há mais vezes que esses símbolos aparecem também, mas não acho que um símbolo significaria que a família estaria em alguma lata de lixo aleatória no episódio de emprego, em que as famílias nunca foram mencionadas, e antes de eles se considerarem uma família, sabemos que eles mal pensaram um ao outro como amigos. We're close. I mean, I know you. I know which one you are. E em uma parede da casa de bonecas, onde especificamente entramos em uma falta e perda de família, vamos começar a pensar na razão pela qual esses 2 símbolos seriam os únicos mostrados aqui. Neste ponto do episódio,
Duck é expulso de casa por não seguir as regras e o cara vermelho é expulso depois de seu sangue ser retirado. A única pessoa que resta é o cara amarelo. E então, vamos a esta tela. Sabemos que um dos símbolos é o nome do Duck, e apenas o Duck e o cara vermelho foram expulsos. Então é muito seguro supor que, com tudo que vimos no livro, este símbolo é o nome do cara vermelho. Agora, algum de vocês podem ainda não acreditar em mim, mas é por isso que a teoria ainda não acabou. Vou mostrar ainda mais evidências para essa teoria de que esses símbolos são os nomes dos personagens principais e o que esses três últimos podem ser. Sabendo que este símbolo é o nome do Duck e este símbolo é o nome do cara vermelho, podemos supor que este símbolo é o nome do cara amarelo. Bem, antes disso, precisamos de algumas evidências concretas de que este símbolo é o nome do cara amarelo. E eu vim preparado. Para provar isso, precisamos de 2 momentos diferentes. Bem, na verdade 6 momentos, mas ainda assim, 2 será o suficiente. O primeiro dos 5 momentos são a introdução do programa. Em cada introdução, podemos ver este símbolo no livro na estante. E isso é uma evidência bem clara. Não mostra muito, mas é por isso que também temos esse próximo momento no 4º episódio. Enquanto o cara vermelho e o Duck estão tentando usar a internet para diagnosticar e resolver o problema do cara amarelo, podemos ver um diagrama. Neste raio-x, podemos ver não apenas um verme no cérebro do paciente, mas também uma bateria, o que significa que este diagrama representa o cara amarelo. E olhando um pouco mais embaixo, podemos ver o símbolo do cara amarelo. Alguns de vocês podem pensar que é apenas coincidência, mas está longe disso. Olhando para esta foto aqui, durante o funeral do Duck, eles mostram uma representação em slide de sua vida, e durante a foto, onde ele está em um avião, se você olhar bem, aparece um símbolo que representa o nome de Duck. Vemos que os símbolos aparecem coisas que os representam: o avião, na tela inicial, no diagrama. Todas essas coisas representam os nossos fantoches favoritos. Esses 3 símbolos aqui representam o nome de cada um dos personagens principais. Já descobrimos que estes 3 símbolos são os nomes do elenco principal, e o qual representa cada um. Mas por que não vamos um pouco mais longe? Vamos ver mais uma vez como esses símbolos estão agrupados. Aqui temos 2 símbolos na linha do cara vermelho, 2 símbolos na linha do Duck e 2 símbolos na linha do cara amarelo. Bem, acho que não podemos saber exatamente o que esses símbolos secundários significam, mas podemos teorizar aqui. Uma maneira de ver isso é que esses símbolos podem ser os sobrenomes dos personagens, mas isso seria meio estranho, considerando que isso significaria que o nome do cara vermelho está depois do sobrenome dele. O que eu acho que poderia ser o verdadeiro significado é que cada um deles é uma característica que cada um deles possui. Essa característica desempenhará um papel vital mais tarde na série, e será a maneira que todos os 3 finalmente sairão desse ciclo para sempre. Nós vimos bastante coisa neste vídeo, apenas para mostrar uma coisa, mas estes símbolos são um dos aspectos mais importantes de toda a série, e entender esses símbolos é extremamente importante, e entender o que este livro poderia significar apenas para ter a certeza de que compreendemos completamente estes símbolos. Mas bancando o advogado do diabo aqui, se estes símbolos fossem os nomes deles, por que eles não reconheceriam? Enquanto esse tipo de coisa normalmente assassinaria a teoria, temos uma grande ressalva aqui. No guardanapo, podemos ver claramente o nome do Duck escrito aqui, mas se baseando no 4º episódio, o cara vermelho sabia o nome do Duck. I know. Try my name. Oh yeah. Okay. Sabemos por que eles não reconhecem esses símbolos. Podemos supor que eles não são o mesmo cara vermelho, cara amarelo e Duck que vimos no 4º episódio, mas isso é algo que falaremos em uma próxima teoria. Se você não concorda ou tem uma outra teoria, fala aí nos comentários. Além disso, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, hein galera. Isso é como se fosse um combustível para a gente trazer mais vídeos como esse. Mas lembrando, hein, isso é apenas uma teoria. Até o próximo vídeo e corta!